Olá, estamos começando mais um episódio do programa Além do Divã. Meu nome é Bárbara Bin, sou psicóloga infanto-juvenil, terapeuta integrativa e tô aqui para trazer um pouquinho para você do conhecimento de como é que a nossa mente funciona, as nossas relações interpessoais e como é que as nossas emoções também interferem e impactam no nosso dia a dia. No programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o poder das palavras. Eu imagino que você já deva ter ouvido isso em algum lugar alguma vez, não é mesmo? Que a palavra tem poder, que a gente tem que tomar cuidado e prestar muita atenção no que é que a gente fala, porque geralmente o que a gente fala possa vir a acontecer. Esse conceito, essa ideia de que a palavra tem poder, é uma ideia, um conceito milenar que as pessoas, os seres humanos já vêm desenvolvendo e entendendo um pouquinho desses princípios há mais de 3.000 anos lá atrás. Se a gente for pegar os estudos, por exemplo, da Cabala, os cabalistas trazem muito bem esse conceito, utilizando, por exemplo, uma coisa que eles chamam de 72 nomes de Deus. Não sei se você já ouviu falar alguma vez nisso. Esses 72 nomes de Deus desenvolvidos pelos cabalistas são 72 palavras em hebraico contendo 3 letras, em que eles trazem pra gente a ideia de que cada letra dessa contém uma vibração específica que trará pra gente o propósito contido naquela letra, naquela palavra, dentro deste nome. E à medida que eles indicam que a gente passe os olhos por cima dessas palavras, ou seja, leia esses nomes, a gente se conecte e sintonize com a energia e com a frequência de determinadas palavras que vão trazer um propósito pra gente. Por um acaso você já ouviu falar na palavra abracadabra, por exemplo? Essa é uma palavra que a gente escuta muito, né, quando a gente está brincando com a criança e quer fazer uma mágica, né, nos shows aí de mágica, até em desenhos ou em filmes em que a gente fala abracadabra e alguma coisa aparece. Pois eu imagino que você não saiba que abracadabra, por exemplo, é uma dessas palavras contida dentro desses 72 nomes de Deus. É a palavra número 40 e ela traz a ideia, através desse nome abracadabra, de que eu crio enquanto falo. Ou seja, já lá há 3.000 anos atrás já existia este conceito de que tudo que a gente fala, tudo que a gente cria e até mesmo tudo que a gente pensa tem o poder de acontecer. Então essa ideia de que a palavra tem esse potencial de criação na nossa vida e na nossa realidade é uma coisa que não é de hoje não, é uma coisa que vem sendo estudada aí há muito tempo atrás. E eu me afino muito nesse conceito, se a gente for trazer realmente para a questão mental. Como é que isso então interfere e impacta na nossa vida, né? A PNL, que é um outro conceito que traz muito da neurociência dentro da sua teoria, dentro da sua prática, diz que justamente a nossa energia, o nosso potencial de criação que começa na nossa mente, tem esta força de enviar para o corpo informação e através do corpo despertar as potencialidades que a gente tem, que é inerente do ser humano, de fazer acontecer na vida real, no mundo e na interação com as outras pessoas e com as outras coisas. Dentro da PNL também, um conceito que é interessante de eu conversar aqui com você hoje é que, por exemplo, eles traduzem pra gente que o nosso cérebro não entende a palavra não. E eu faço um convite para que você comece agora a pensar um pouquinho e refletir quantas coisas ou quantas vezes você repete um não na sua vida. Vou dar um exemplo de como é que é essa história. Se eu falar para você agora, a gente fizer o seguinte exercício. Não pense num elefante cor-de-rosa de bolinhas azuis. Qual foi a primeira coisa que você pensou? No elefante cor-de-rosa, não é mesmo? E com as bolinhas azuis. Talvez o tom do azul e o tom do cor-de-rosa tenha sido aí da sua mera imaginação. Mas eu falei para você não pensar nisso e você realmente pensou. Ou então não pense numa vaca voadora. Primeira coisa que surge na sua cabeça é a vaca voando, não é mesmo?
é justamente por isso. O cérebro tem esse poder de assimilar as palavras, no entanto, o não, ele não reconhece. E aí, nesse sentido, por exemplo, ao invés de falar, não, hoje eu vou sair de casa e não vou ser assaltada. O que será que o cérebro vai registrar? Você vai sair de casa e vai ser assaltada. E é a partir disso, sobre esses princípios, que o seu próprio cérebro vai funcionar para fazer o negócio acontecer. Então é muito simples, é só substituir este não vou ser assaltada por eu vou sair de casa em segurança. Começar a prestar atenção um pouquinho de como é que a gente fala, como é que a gente expõe as nossas ideias, as nossas vontades, os nossos desejos. As ondas estão vibrando ao nosso redor o tempo todo. A interação que a gente tem com a matéria, com os objetos, com o mundo físico e com as pessoas também é pautada nesta filosofia vibracional. Tudo é vibração. E nesse sentido, a palavra tem um impacto muito grande, porque é realmente a partir disso que a gente vai estar criando a nossa realidade. E claro, né, a palavra assim entonada, como eu estou fazendo aqui para você agora, tem um impacto e uma força grandiosa. Mas você não precisa nem fazer com que as suas próprias cordas vocais transmita essa vibração para alguma outra pessoa. O simples pensamento também já traz, numa quantidade ou num impacto talvez um pouquinho inferior, mas também já traz uma implicação importante na sua realidade. A gente já veio conversando aí em alguns programas o quanto a nossa mente tem este poder de tela mental produzir o que o nosso corpo precisa de bem-estar, de positividade, de criação que sejam contributivas para a nossa vida, mas também de mal-estar, de padecer, de doenças. Tudo isso implicando nesta teoria das frequências vibracionais. E nesse sentido, a palavra tem um impacto ainda muito maior, porque quando você fala, o som chega até o corpo da pessoa, o som chega até os objetos e fica impregnado em tudo que está ao nosso redor. Então eu te faço uma pergunta, no que você vem falando? Ou o que você vem falando na sua vida? Bom, e como vocês sabem que eu gosto de contribuir nesse sentido para a mudança e para a transformação, eu vou passar aqui para você algumas das palavras que a gente pode substituir no nosso dia a dia, que costumam ser palavras que são limitantes e que trazem para a gente um funcionamento mental e psíquico não contributivo, por palavras que são muito mais leves e muito mais fáceis e que vão criar uma vida completamente diferente para todos nós. Vale lembrar que, claro, isso é um processo, né? É um treino. A gente vem já há muito tempo reproduzindo essa série de palavras que eu vou trazer para você aqui agora e que é muito comum a gente vira e mexe repetir. Só que à medida que você percebe que você repetiu, na hora fala, não, essa palavra não, isso daqui, e troca. Isso já é um processo que vai fazer com que a sua mente comece a se reorganizar e reprogramar para você funcionar de uma forma diferente a partir de agora. Bom, e a primeira palavra aqui que eu falo, que eu trago para vocês, que a gente pode substituir muito facilmente, é a palavra difícil. Com que frequência você fala que as coisas na sua vida são difíceis? Pegar o ônibus no ponto é difícil, demora. Trabalhar é difícil, é cansativo. Fazer um trabalho, uma prova, um arquivo que você precisa entregar para o seu chefe é difícil. A vida, de uma forma, é muito difícil. Difícil traz um peso muito grande, porque esse termo, essa palavra, traz a sensação pra gente de que algo está muito além daquilo que a gente consegue acessar e fazer. E aí, nesse sentido, já traz para o nosso corpo mesmo a sensação de fracasso. Se alguma coisa é difícil, para que eu vou tentar? Para que eu vou me esforçar? Se eu já sei que eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Então coloca a gente nesse lugar de estagnação, de não conseguir aquilo que a gente almeja. E olha só que muito simples o que a gente pode fazer. Trocar a palavra difícil no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, pela palavra desafiante. Falar que alguma coisa é desafiante. Realmente, pegar o ônibus num horário de pico numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, é um desafio, mas não é difícil. Por quê? Esse termo desafio, falar que algo é desafiante,
faz com que a gente mande uma mensagem para o nosso cérebro de motivação. Geralmente, quando a gente fala que algo é um desafio, a gente se desafia a tentar ir atrás daquilo que a gente busca. Dá um comando para o corpo de disparadores químicos, é claro, uma série de respostas que a gente manda para o corpo para poder ir atrás, desenvolver aquilo que a gente precisa para conseguir aquilo que a gente quer. Isso nas mais diversas áreas possíveis. Esse exemplo do ônibus foi só um exemplo, mas que passar num concurso público realmente é um desafio, é uma prova que exige um empenho, exige um estudo, mas ainda assim não é impossível, não é difícil. É só um desafio que você pode, numa boa, superar e alcançar. Trocar difícil por desafiante, uma dica que eu dou. Outra palavra que a gente pode substituir muito facilmente do nosso vocabulário também é a palavra precisar. Geralmente, quando a gente usa esse termo eu preciso de algo, a gente está passando uma mensagem para o nosso corpo e para o nosso entorno de que alguma coisa está faltando. E nesse sentido, a falta, a escassez é um pesar muito grande e faz com que a gente perceba que se não tem, se é escasso, também para que eu vou gastar a minha energia indo atrás de uma coisa que é o que é? Um exemplo disso, abre o seu guarda-roupa, vê a quantidade de roupas ali ou sapatos que você tem que estão lá guardados há um tempão, que você não usa e que em algum momento você foi na loja, viu e falou, pode ser que um dia eu precise usar uma roupa assim. Esse sapato eu acho bonito? Não, por enquanto eu não tenho por que comprar, mas vai que um dia eu preciso, vai e compra o sapato. E aí, nesse sentido, a gente só traz mais estagnação para a nossa vida. Então, riscar essa palavra também do vocabulário precisar e começar a se questionar e se perguntar, será que eu preciso mesmo? E 99,999% das vezes você vai perceber que você não precisa daquilo que você acha que você precisa, que você já tem, que isso já é uma realidade na sua vida hoje e que não há essa necessidade. Uma outra palavra que a gente pode substituir também, tentar. Gente, tentar não existe. Quer ver como não existe? Tenta ficar de pé. Você consegue? Ou você fica de pé ou você não fica. Quando você convida um colega para ir pra tua casa, vou fazer um jantar, vamos marcar a qualquer hora e tal. Eu vou tentar dar uma passadinha lá, tá bom? Aí a gente combina. Quando você já escuta vou tentar passar lá, você já sabe que a pessoa não vai. Ou vai ou não vai, ou faz ou fica. Tentar também traz esse lugar pra gente de uma programação de estagnação, de compromissos, de peso, que não tem necessidade. A questão é a escolha, e nesse sentido, você pode escolher sim diferente a cada 10 segundos que for necessário. Se no momento em que você combina com um colega seu de sair, e no momento que você combinou, sei lá, uma semana antes, você estava bem, você estava com vontade, você estava num estado assim bacana para estar lá com ele, beleza, você foi marcado. Agora se no dia você tiver com mal-estar, ter tido um dia pesadaço assim no trabalho, não tivesse legal, não tivesse bem, o seu corpo estiver precisando descansar, não tem nenhum problema de você virar e falar, ser sincero pro seu colega, poxa cara, hoje eu não tô legal, a gente pode marcar para um outro dia, para um outro momento, numa outra oportunidade. Isso é muito mais grandioso, isso é muito mais contributivo para qualquer relação que você tenha, inclusive a sinceridade consigo mesmo, que vai estar criando muito mais da sua vida, do que você ficar se enganando e enganando os outros, falando que você vai tentar fazer alguma coisa que você sabe que você não vai. E como eu bem disse, isso é um treino, pessoal. A gente precisa não, olha só, tá vendo como a gente se pega muitas vezes pensando e falando palavras que estão dentro deste funcionamento? Eu mesmo também erro. E aí que tá, quando você reconhece que você falou uma palavra ali que traz uma limitação, é só substituir. Então, são palavras que eu tenho um desejo muito grande, que à medida que a gente vai reconhecendo e tendo consciência, que a gente troque, então, por essas alternativas que eu trouxe, que é um treino, que é um processo, que é natural, porque a gente vem há anos vivendo sobre esta programação mental, utilizando estes tipos de palavras.
E como eu comecei o dia de hoje dizendo, a palavra tem poder. Então tudo o que você fala, tudo o que você pensa, cria a sua realidade. E é a partir disso que a gente pode construir um futuro extremamente diferente, muito mais contributivo, muito mais leve e muito mais fácil. Então, se você gostou do programa de hoje, do que a gente conversou aqui, eu te convido a me seguir lá nas redes sociais, @psi.barbarabim, que por lá eu trago mais dicas como esta e de outros assuntos também. E a gente se encontra, então, no próximo programa do Além do Divã. Tchau, tchau!